Agora vamos estender as mãos aqui para a gente orar pelo pastor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite que temos a honra de estarmos aqui reunidos em Tua presença, Senhor. Eu oro, Pai, colocando diante de Ti a vida do Teu servo, para que ele ministre a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, mas que o Senhor também coloque guardas em sua boca, para que ele fale somente aquilo que vem da parte do Senhor, somente aquilo que edifica. E eu oro, Senhor Deus, pelos nossos corações, pelo coração de cada pessoa aqui, que o Senhor prepare os nossos corações como uma terra fértil para receber a palavra do Senhor, sempre viva a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, meu amor. Boa noite, amada igreja. Vocês estão felizes nessa noite? Deus já falou ao seu coração neste lugar nessa noite? Eu creio que Ele vai falar muito para nós nessa noite. Não se preocupe com as crianças, tenta focar aqui. As crianças, elas são uma bênção do Senhor, elas são a herança, elas são o motivo de a gente estar aqui. Nós estamos aqui porque tem uma geração a qual precisa ouvir falar do Senhor. Se nós que somos alcançados por Cristo, não passarmos para a nossa geração, para os nossos filhos, quem é o Senhor, vai acabar neles, em nós. E talvez os nossos netos não ouvirão falar do Senhor e não conhecerão quem é o nosso Deus. E nessa noite tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar nessa noite, neste lugar. Eu quero falar sobre os atributos de Deus, né? O ano passado nós ministramos aqui o ano todo sobre as virtudes de Jesus, e nós aprendemos muito na prática como colocar em prática as virtudes de Jesus. E a gente teve dificuldade em algumas virtudes, ou foi só eu, meu irmão? Teve dificuldade de ter paciência, de andar em paciência. Por mais que o pastor pareça caladinho, quietinho, mas às vezes a gente é impaciente também. A gente é impaciente com algumas coisas, a gente quer ver as coisas acontecer, e a gente não quer esperar o tempo de Deus, a gente sempre quer colocar a nossa mão. Mas Deus vai moldando o nosso coração com a palavra dEle, e vai nos instruindo a entrar num lugar de confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? E nessa noite eu gostaria de falar sobre os atributos de Deus. Se eu perguntasse para você agora, meu irmão, quem Deus é, o que você diria? Pensa aí. O que você falaria de Deus? Sabe, se alguém perguntasse para você quem é a pastora, você saberia dizer? Talvez você, ao ver a pastora, ia identificar algumas características dela como um atributo. Diria que ela é bonita, baixinha, tem o cabelo cacheado, por ver ela. Mas para saber a profundidade, o caráter dela, a gente precisa ter um relacionamento com a pessoa. Sabe, muitas vezes a gente vai numa cidade ou alguém está passando pela nossa cidade e pergunta se a gente conhece o fulano de tal. A gente até sabe aonde ele mora, sabe o nome, ou muitas vezes nem sabe o nome, só sabe o apelido. E assim muitas vezes é Deus na nossa vida. A gente até sabe que Deus existe, mas quem é Deus? A gente sabe identificar quais as características de Deus? Quem Ele é na sua essência? Muitas vezes a gente ouve Deus e faz uma imagem dele pelo que um pastor fala, um pregador, um ministro do evangelho. A gente faz uma imagem na nossa cabeça de quem Deus é. E eu confesso, meu irmão, que no começo do evangelho eu achava que Deus era um Deus brabo. Era um Deus que não tinha muita paciência com os povos, não. Ele matava todo mundo e exterminava. Porque eu lia a Bíblia e essa era a imagem que eu tinha de Deus. Porque eu só conhecia o estereótipo, só a parte de fora de Deus. Mas não conhecia a essência dele. E quanto mais a gente vai caminhando com o Senhor, mais Ele vai nos constrangendo a conhecer quem Ele é de verdade. Porque muitas vezes você chega até na igreja e talvez só olha para alguém. Daí você vê o estereótipo, a parte de fora,
e você faz um pré-julgamento da pessoa, dizendo, não, aquela pessoa deve ser extrovertida, porque ela cumprimenta todo mundo, ou ela deve ser chata, porque olha aí, quietinha, não fala com ninguém, tem a cara feia, né? A gente faz um pré-julgamento das pessoas, e esse pré-julgamento muitas vezes a gente faz de Deus, e a gente tem medo de se relacionar, porque muitas vezes Deus foi apresentado por um terceiro, de uma forma qual ele não é na essência. Assim como muitas vezes você é apresenta uma pessoa para você pelas características e a vida a qual aquela pessoa se relacionou. Se você tiver um contato com a pessoa a qual foi apresentada, talvez você vai desfazer toda aquela imaginação e todo aquele pré-julgamento a qual você fez. E você vai ver que a pessoa, na essência dela, por mais que ela é calada, ela não é arrogante ou não é uma pessoa tímida. Às vezes, as pessoas, elas reagem e demonstram algo que na essência elas não são. E muitas vezes a gente se engana em fazer um pré-julgamento e querer estar perto ou longe da pessoa pelo primeiro contato, pela primeira vez que tu foi apresentado. E muitas vezes a gente tem medo de Deus, porque Deus nos foi apresentado de algumas formas, a qual é um Deus que é justiceiro, é um Deus que faz justiça e pune o pecado. Sim, Deus ele não compactua com o pecado, mas ele vai além disso. Ele deu um filho por amor à humanidade. Ele deu um filho, então não é por ele ver um pecador que ele vai punir o pecador. Se fosse assim, ele não teria dado um filho para resgatar aquele pecador, para trazer eu e você de novo para a essência de ter um relacionamento e conhecer Deus na sua essência. E mais algumas perguntas eu queria fazer para você. Se você sabe quem é Deus, né? Eu já perguntei. E você conseguiria saber, me dizer qual os atributos de Deus? Como que Deus ele se move? Como que ele amou a humanidade? Essas são algumas perguntas a qual tem que trazer para o nosso coração uma dúvida, trazer um anseio em buscar essas respostas. Porque quando a gente tem dúvidas e a gente busca uma resposta, a gente traz um conhecimento. E nos dias atuais, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado também. Porque muitas vezes, hoje, nos dias atuais, está de muito fácil acesso. O evangelho é ministrado aos quatro ventos, todo mundo prega. E você não pode se conformar só em ouvir e replicar o que as pessoas falam. Não venha aqui no domingo ouvir o pastor, a pastora ministrar e se contente só com isso. Examine na palavra para ver se nós estamos falando a verdade. Caminhe pelo que a palavra diz. Nós não somos o dono da verdade, mas a gente anda com o dono da verdade. E a gente procura caminhar com a verdade impressa no nosso coração. E, meu irmão, é fácil? É difícil? É desafiador, mas a gente tem que caminhar neste lugar. E eu gostaria que você fosse comigo lá em Salmos, para a gente começar a falar dos atributos de Deus. Deus tem vários atributos. Enquanto você abre em Salmos, no capítulo 139, eu quero passar alguns atributos de Deus. E antes disso, eu gostaria de falar o que é um atributo. O atributo são particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém, de algum grupo ou de algo. Exemplo de pessoas, eu até dei o exemplo aqui da pastora. Muitas vezes a gente vê fisicamente que tem uma característica, né? E essa característica física, muitas vezes, quando tu tem um irmão gêmeos que é idêntico, tu não consegue identificar. Mas se tu for falar com a mãe das crianças, ela vai identificar e saber quem é quem.
Por mais que seja gêmeos ou trigêmeos, a mãe vai saber identificar quem é quem, porque ela tem atributos diferentes. Por mais que fisicamente seja muito parecido, mas cada pessoa tem uma peculiaridade. Ela gosta de uma comida, ela gosta de um esporte diferente uma da outra, ela gosta uma de estudar, a outra de nem tanto, né? Ela tem algo a qual diferencia uma da outra. E esses atributos, eles são individuais no nosso meio. Nós temos os atributos de Deus, né? E nessa noite eu quero mostrar para você que nós temos 2 tipos de atributos de Deus. Deus tem 2 grupos de atributos. Um grupo é incomunicáveis, é absolutos, que só Deus tem. E esse grupo contém por infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência e sabedoria. Nesse grupo, é um grupo de atributos que é exclusivo de Deus. Eu e você podemos até tentar, mas a gente não vai ter nenhum deles. Infelizmente, não vamos ter o poder de estar em todos os lugares. Não vamos ter o poder de ter a sabedoria de Deus, de criar tudo que Ele criou. Por mais que a gente estude e viva a vida inteira lendo livros, a nossa mente ela é limitada e a gente não vai chegar nesse conhecimento, nessa verdade na nossa vida. Nós não vamos ter. Mas tem um outro grupo a qual nós podemos ter. E esses atributos são comunicáveis. Eles são relativos e transitivos, que são alguns deles: o amor, a bondade, o ser justo, a santidade, a sabedoria e a perfeição. Perfeição? Sim. Jesus diz que nós podemos ser perfeitos assim como Ele é perfeito. E nós podemos andar em todos esses caminhos. E para contextualizar, vamos lá no texto, em Salmo 139, que é o Salmos do rei Davi, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quanto me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e me põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que as trevas são escuras, verei que as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti. Quando em secreto fui formado e tecido no ventre, os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim
foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu o contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece a minha inquietação. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, meu irmão, Deus, Ele é maravilhoso. O poder dEle, a sabedoria dEle é infindável. E por mais que a nossa mente humana tenta explicar quem Deus é num todo, nós só vamos conhecer uma parte dEle tendo relacionamento com Ele. Assim como Davi, ele expressou nesse texto com exatidão, eu gostaria de falar de 2 atributos de Deus, que são atributos que é somente dele, é intransferível, que é o atributo da onisciência, que é o saber de todas as coisas, porque Deus sabe de tudo, Ele que criou tudo, por Ele tudo foi criado, não passa nada em oculto. Davi fala que antes que a palavra chegasse na boca dele, Deus já sabia o que ele ia falar. E quando a gente entende isso, esse atributo, a nossa vida começa a mudar. Muitas vezes a gente tem vergonha de orar, de se expressar, porque a gente pensa que Deus vai ser surpreendido pela nossa forma de orar. A gente acha que Deus vai se surpreender. E muitas vezes, quando a gente começa a orar, algo é interessante, que a gente muda até a nossa forma de orar. Eu conheço pessoas que têm um palavreado, um modo de falar, e que quando vão orar para Deus, muda a forma e o jeito de orar. Senhor Deus, Pai, e começa um enredo, achando que Deus vai ser surpreendido pela forma de orar. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a simplicidade que nós temos. Então, tem um caminho a qual nós não devemos ter vergonha de chegar na presença do Senhor. Se Ele já sabe o que a gente vai pensar, por que a gente vai falar coisas a qual não convém? A qual é mentira na nossa vida ainda? Por que a gente vai orar uma mentira, se aquilo não é a verdade que está no nosso coração? Deus, Ele quer a nossa verdade. Se a gente entender esse atributo de Deus, que Ele já sabe tudo que está no nosso coração, quando a gente se reunir com um irmão, a gente não vai fazer fofoca e falar mal dos outros, porque Ele sabe do nosso coração. Se a gente tiver esse entendimento, a gente vai começar a mudar a nossa forma de agir como cristão. Nós não vamos ser mais daqueles a qual sentam em rodas para falar mal um dos outros, mas sim para falar do reino de Deus e criar estratégias para alcançar mais pessoas. Esse será o nosso modo de conversar. E isso tem que ser por um método aonde não seja por medo. Porque se a gente tiver medo de Deus, nós vamos estar também limitados. Deus não é alguém que quer o nosso medo, mas sim o nosso temor. Ele quer a nossa reverência para Ele. Ele quer que nós sejamos pessoas reverentes, que dão a glória para Ele, que entende a nossa posição de filho e entende quem Ele é como Pai. Outro atributo é o atributo da onipresença. Deus tem o poder de estar em todos os cantos, meus irmãos.
O salmista diz que mesmo que eu vá aos céus, ali tu está. E quando ele diz que eu vá às sepulturas, se tu ir no original, sepultura é o Sheol, que é o inferno. Mesmo que eu vá aos céus, ali Deus está, e mesmo que eu vá ao inferno, ali Deus também está. Como assim, pastor? No inferno também Deus está. Sim, foi Ele que criou todas as coisas. Deus está na criação. Não adianta a gente querer se esconder. Quando a gente entende que Deus ele é onisciente e onipresente, nós vamos começar a mudar a nossa forma de agir como cristão. Nós não vamos entrar num lugar escuro achando que Deus não vai estar ali. Nós não vamos estar sozinhos no carro achando que Deus não está ali. Nós vamos tirar do nosso coração a mentira que foi implantada de rejeição, porque Deus está conosco aonde a gente for. Nós não somos abandonados. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está contigo, mesmo que tu andes sozinho fisicamente com outra pessoa, mas Deus está contigo por onde você for. É isso que o salmista diz. Ele não se via uma pessoa sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele, não importasse. Mesmo que ele fosse de uma extremidade para outra na terra, ali Deus estava. Porque Deus criou todas as coisas, e é pela mão poderosa dele que ele sustenta todas as coisas. E o nosso caminho, nós somos vigiados, meu irmão. Eu lamento te informar, mas tu está num Big Brother bem mais avançado. Deus tem te vigiado bem mais do que câmeras. Ele tem cuidado da tua vida. Por mais que você ache que muitas vezes você caminhou sozinho e passou por algumas dificuldades, esses são somente processos para a gente entender a nossa dependência desse Criador maravilhoso, a qual Ele tem para nós os melhores caminhos, mas muitas vezes Ele nos dá o direito de a gente escolher por onde a gente quer andar, e algumas consequências a gente vai tomar, né? E no decorrer da nossa vida, a gente vai colher algumas coisas a qual plantou. É necessário para a gente entender que a gente depende de um Salvador, de um Libertador, de alguém que é supremo, alguém que é poderoso, alguém que tem uma majestade superior. O salmista também vai falar algo muito interessante aqui nesse texto, que eu gostaria que você fosse comigo lá, em Salmo 139, no verso 19. Salmo 139, 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Muitas vezes, meus irmãos, eu não sei você, mas eu já ouvi pregações desse texto incentivando a gente a orar contra os nossos inimigos. Mas o texto fala totalmente contrário. Davi não tinha inimigo. Esse texto aqui não mostra que Davi tinha um inimigo específico. Os inimigos de Davi eram aqueles que blasfemavam contra Deus. Era esse que ele tinha como inimigo, e ele se colocava numa posição de defender Deus, porque ele conhecia quem Deus era. Quem vê assim, Deus precisa ser defendido por nós. Mas quando a gente entra nessa posição de entender quem Deus é, a gente vai começar a lutar pela causa certa e a defender o evangelho de uma forma certa, a combater as falsas doutrinas, a combater aquilo a qual vai contra o reino de Deus, combater o pecado e não o pecador, né? Nós precisamos conhecer quem Deus é.
Nesse ano, nós vamos falar muito sobre atributos de Deus. Hoje eu queria só dar uma explanada breve, assim, para te introduzir e te deixar com um desejo de conhecer quem Deus é. Eu poderia aqui falar muito sobre os atributos de Deus. Tem muita coisa, tem conteúdo para o ano todo. Mas não é numa noite que a gente vai aprender tudo, meu irmão. Eu gostaria já de chamar o louvor aqui.